Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje eu tô aqui pra falar sobre a trilogia do Ceifador do Neil Shusterman. Essa trilogia já lançou faz um tempo, né, pela seguinte, mas eu só tinha o primeiro livro porque o primeiro livro, que é o Ceifador, eu li, acho que em 2017, se eu não me engano, com as morangas, né, então com o Paulo, com a Mai, com o GF, eu não sei se o VM ainda tava com a gente na leitura de O Ceifador, mas enfim, a gente fez até uma discussão bastante grande no canal de algum de nós, vou deixar o link aqui em cima, se você nunca assistiu, foi lá nos primórdios, no auge do Booktube, enquanto eu era alguém ainda, e aí a gente leu esse livro e eu lembro que apesar de não ser muito, né, o meu estilo de livro, eu gostei bastante. E ele ficou aqui parado, não tinha as continuações, mas aí eu ganhei um sorteio da seguinte e eu podia escolher alguns títulos deles e aí eu acabei escolhendo as continuações pra seguir lendo essa trilogia. Então o que eu fiz? Em fevereiro desse ano eu resolvi ler O Ceifador no Fevereiro Reads, também vou deixar aqui nos cards se você não conhece o projeto do Fevereiro Reads, mas basicamente a gente releu um livro em fevereiro e eu escolhi reler O Ceifador. E eu não lembrava muito dos acontecimentos, mas eu lembrava do sentimento de ter amado e eu continuei amando quando eu reli este livro no começo do ano. Então eu falei, cara, é o momento agora de continuar essa série, porque se eu deixar pra depois eu vou ficar para sempre relendo O Ceifador e não vou continuar, né, a trilogia. Então, meu plano era ler em fevereiro e os outros em cada mês, mas março eu não consegui ler, então eu li A Nuvem, que é o segundo volume, em abril, e O Timbre em maio agora. E aí eu vim contar pra vocês o que eu achei, no geral, da trilogia, mas o que eu posso adiantar fiquem lendo, só leiam O Ceifador que tá bom aqui. Porque eu realmente não gostei muito das continuações. Mas vamos lá, pra quem não conhece, vou falar um pouco sobre, então, o primeiro livro, né, eu não posso falar sobre o segundo e o terceiro porque seria spoiler, e eu não quero falar sobre spoilers aqui neste vídeo, mas então eu vou falar um pouco sobre a premissa do primeiro livro e um pouco da premissa dessa série, né. Então, O Ceifador vai contar a história desse futuro distópico, onde, não é bem distópico, utópico talvez, enfim, um futuro distante, o que isso já deveria me dizer que eu que entendi o livro errado, né, ele não é uma distopia, ele é um sci-fi, e eu entrei achando que era uma distopia por ser um futuro lá pra frente, mas enfim, a gente vai chegar nessa discussão já já. Vai contar a história desse futuro, né, da nação aí, onde a gente venceu a morte. Então ninguém mais morre de doenças, porque a gente já tem cura pra todo tipo de doença. Ninguém morre mais de acidentes. O único jeito que você tem de morrer 100% ou é sendo queimado, ou porque não tem como a gente reviver seu corpo das cinzas, ou é por um ceifador. Porque aí eles chegam à conclusão de que a morte continua sendo importante mesmo que a gente tenha vencido-a, porque o mundo vai ficar super populoso se a gente não tiver esse ciclo de pessoas novas, de pessoas morrendo. Então, para que a morte continue existindo, eles criam a ceifa, onde existem ceifadores. Eles são basicamente a morte, né, vestidos com esse manto, e eles vão até a casa da pessoa pra matar a pessoa do jeito que eles quiserem, como eles quiserem. E eles têm uma cota pra seguir, tipo, esse mês você precisa matar tantas pessoas, e eles vão seguindo. Eles também têm um anel em que eles cedem imunidade para outras pessoas. Então, por exemplo, uma das regras da ceifa é que se você matou alguém, toda a família daquela pessoa tem que receber a imunidade por um ano depois de ter aquele ente coletado, né, eles chamam de coleta. E enfim, a gente vai acompanhar isso. Na verdade, a gente vai acompanhar um ceifador já bastante respeitado aqui nesse livro, que resolve treinar duas pessoas, não são bem adolescentes, jovens adultos, pra se tornar ceifadores, e no final de um ano a gente vai descobrir qual dos dois vai ganhar esse anel e realmente ganhar um manto e realmente se tornar um ceifador. Então aqui nesse livro a gente tem isso da disputa, mas é óbvio que essas duas pessoas não têm essa rivalidade, a gente vai acompanhar um pouquinho melhor essa relação deles com o ceifador, que é um ceifador muito clássico, correto, e como existem pessoas, né, outros ceifadores dentro da ceifa que são corruptos, que querem burlar aí algumas regras, algumas leis, enfim. Então eu li esse livro lá em 2017 e 2016 e resolvi reler ele no Fevereiro Reads esse ano. Reli, continuei amando muito, não lembrava de quase nada, então foi muito boa a escolha de reler, né, porque eu realmente não lembrava de muitos acontecimentos daqui, mas eu lembrava da sensação de que eu tinha achado muito boa a história, muito bem escrito, e essa sensação continuou depois de fevereiro. Então eu falei, boa, vou reler, vou emendar a série agora, pra terminar agora, porque senão eu me conheço, vou deixar os livros aí, eu não vou lembrar. Vou ter que ficar relendo o Ceifador pra sempre pra conseguir continuar. E gente, vamos lá. Não tem muito, né, eu não posso falar muito sobre o plot de A Nuvem e O Timbre,
porque seria spoiler das coisas que acontecem aqui no final do primeiro. Então eu vou falar mais das minhas opiniões no geral e como, às vezes, simplesmente não terminar uma série é a melhor coisa que você pode fazer pra sua saúde mental. Porque pra mim, Ceifador foi tipo 4, quase 5 estrelas e os outros... E assim, A Nuvem foi 3 estrelas porque eu fui boazinha. E o Timber foi 2 estrelas e meia porque eu fiquei com dó de dar menos, mas assim, eu demorei 20 dias pra ler esse livro aqui. É um livro chato, maçante, nada acontece. E eu sinto que ele joga a história do Ceifador no lixo. O Ceifador pra mim é claramente uma distopia. A gente acompanha. Claro que acho que a gente pode entrar nessa discussão também, é uma coisa que eu quero ouvir vocês. Vocês acham que toda assim, distopia também é um pouco de ficção científica? Eu acredito que sim, porque quando a gente tá falando de futuros, né, muito lá pra frente, por mais que tenha essa parte da sociedade distópica e que tem tudo isso, né, de um governo que deu errado ou de qualquer coisa assim, eu acho que eu esperava um pouco disso da distopia, né? Distopias têm o perfil de falar sobre o governo. E eu achei que aqui a gente ia acompanhar um pouco dessa parte da ceifa, de ser corrupta de certa forma, e a gente acompanha. Mas eu achei também que a gente ia ver esse governo novo, que no caso de O Ceifador é essa nuvem, né? Eles chamam de nuvem nimbocúmulo. É tipo é como se a nuvem, tipo a Alexa, virasse uma grande entidade, ela sabe de tudo, todos, e é ela que comanda e todo mundo simplesmente acredita nessa inteligência artificial. Eu achei que a gente ia entender um pouco disso e que talvez essa inteligência artificial fosse comandada por alguém corrupto, enfim, não tem nada a ver. E ele vai muito mais pro lado do sci-fi do que pra esse lado do governo, que pra mim é o que talvez diferencie mais a ficção científica da distopia. Não, eu estou falando de sentimento de leitora e não necessariamente alguém que estudou e que procurou coisas. Eu não sei exatamente o que faz o que diferencia uma distopia de uma ficção científica, já que eu acredito que toda distopia tem que ter um pouco de ficção científica. Mas realmente pra mim, aqui na Nuvem, o segundo, e principalmente no terceiro, ele vira completamente uma ficção científica. Então começa tipo naves, robôs, tipo coisas que eu fiquei, cara, não foi nada pra isso que eu comecei a ler esse livro. Tipo, cancela, não quero ler sobre naves, robôs e coisas tecnológicas. Eu quero ler sobre governos corruptos e a ceifa corrupta. Que até tem um pouco aqui, principalmente no primeiro livro. O primeiro livro é o que mais tem. Aqui a gente vai um pouco de amarrar essa história. A gente tem um grande ceifador do mal, que é quem a gente acompanha aí como um grande vilão. E aqui é bastante voltado pra ele, mas eu lembro que demora pra essa parte aparecer. O começo é bastante enrolado, daí do meio pro fim fica legal, no fim volta a ficar enrolado. E aí aqui, assim, degringolou. Aqui são vários plots, tipo, vários núcleos. O núcleo principal que a gente acompanha ali no Ceifador demora muito tempo pra aparecer, e claro, é justificado pelo que acontece aqui em A Nuvem. Mas assim, eu tô lendo um livro pelos personagens que eu conheci lá no primeiro, e enfim, eu acho que ele realmente transforma completamente a história do primeiro, que tinha muito mais a ver com essa parte política, com essa parte governamental, entre aspas, que nunca foi um governo, mas enfim, essa parte política mesmo, e aqui vira, assim, uma farofa sem fim de coisas que eu odiei ler, que eu demorei muito tempo pra ler, que eu não me senti envolvida, que eu achei enrolação e que realmente não fazem meu estilo. Assim, pra mim, a solução aqui foi surreal. Tipo, não tem nada a ver. Se você ler o primeiro livro, você nunca vai criar uma conexão com o que acontece aqui, porque realmente não tem nada a ver. Então pra mim foi uma grande decepção, assim, ler O Ceifador. Eu já vi mais gente falando que não gostou do último livro, mas eu nunca vi ninguém falando ao fundo sobre isso, assim, sobre como ele começa realmente como uma distopia e ele te encaminha pra um lugar completamente diferente do que ele te faz acreditar que ele vai encaminhar no primeiro livro. Então foi uma grande decepção, gente. E os livros são grandes, assim, tipo, o primeiro, teoricamente não é tanto, deve ter umas 400, tem 450, e eu acho que esse aqui tem tipo 500, esse tem 500 e esse tem 550. Então são livros gigantes, que começam a ficar muito enrolados e realmente, assim, foi uma grande decepção. Eu achei que eu ia gostar muito dessa trilogia, porque esse livro, pra mim, é formidável, é genial. Eu gosto muito de como ele trata dos assuntos aqui, mas o resto não segue nem um pouco o que o Ceifador se propõe a fazer. A Nuvem, que é o segundo, ainda segue um pouquinho mais, mas o terceiro, assim, realmente parece que é outra história. Tipo, parece que você tá lendo outra coisa. Não que os personagens não apareçam, eles aparecem, mas é isso, demora muito pra aparecer
os nossos personagens principais. São muitos núcleos, então é uma coisa que, tipo, fica muito maçante, porque cada capítulo você tá lendo sobre alguém e não chega em lugar nenhum, sabe? Tipo, essas pessoas vão se encontrar, tipo, nas últimas 100 páginas. Pra tudo acontecer muito rápido, de uma solução muito merda, na minha opinião. Então, assim, tristíssima que realmente a trilogia do Ceifador não foi pra mim. Comenta aqui embaixo se vocês já leram as trilogias, se vocês leram o primeiro e não continuaram, se vocês leram todos, gostaram, não gostaram, enfim. Comenta também pra você o que é a diferença, a grande diferença entre uma distopia e um livro de ficção científica, porque talvez eu seja a pessoa da distopia, mas não da ficção científica. Acho que eu cheguei um pouco a essa conclusão. Robôs e naves e espaço e tecnologias não é algo que me atrai e que me interessa ler sobre. Então, muito triste que eu comecei a ler sobre uma coisa que pra mim fazia sentido e depois tive que ler sobre algo que realmente não tinha conexão. Mas é isso. Comenta aqui embaixo se vocês têm vontade de ler, se vocês já leram tudo que eu já falei antes aqui, tá bom? De qualquer jeito, se você ficou interessado na trilogia do Ceifador, o link pra comprar esses livros tá no box de descrição. Se você comprar pelo meu link, você não paga nada mais por isso, mas me ajuda um pouco com uma comissãozinha que eu ganho na Amazon, tá bom? Também não esquece de curtir o vídeo se você gostou, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem de se inscrever se ainda não tá inscrito. Clicando nessa bolinha aqui, ó, para receber essa carinha linda todas as semanas. Por hoje é só, mas eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau!